Para ser mais burro que o seu adversário, soa como uma péssima ideia, não é? Mas e se essa fosse uma das estratégias de poder mais eficazes que existem? Pois é, essa é a essência da Lei 21, uma tática totalmente contraintuitiva, onde a fraqueza, ou melhor, a aparência de fraqueza, se torna uma arma poderosíssima. E aqui está o pulo do gato. Essa simples verdade sobre a natureza humana é um motor por trás dessa lei toda. Sabe, a vaidade intelectual é um ponto fraco que quase todo mundo tem. Então, quando você faz os outros se sentirem mais inteligentes, a isca está amansada. E o melhor, eles mordem sem nem perceber. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos quebrar essa estratégia em partes. Primeiro, a gente vai ver o princípio básico, o gambito do otário. Depois, vamos ver essa tática em ação num caso real e inacreditável, o grande golpe do diamante. Aí, a gente mergulha na psicologia por trás disso tudo, explora outras máscaras do poder e, para fechar, algo crucial: saber quando é melhor, na verdade, parecer esperto. Vamos lá, começando pela base da lei. O que exatamente significa jogar o gambito do otário? Bom, não se trata de ser ignorante de verdade, mas sim de uma atuação, uma performance muito bem calculada. O objetivo aqui é bem simples: desarmar o oponente. Pensa bem, quando alguém se sente intelectualmente superior, a guarda baixa, a desconfiança some. A pessoa fica relaxada, até meio cega pela própria arrogância, sabe? E é exatamente nesse momento que o tolo da história pode agir livremente, sem levantar suspeitas. Agora, para ver essa lei funcionando na prática, a gente vai mergulhar num dos golpes mais audaciosos da história americana. É uma história que parece roteiro de filme, juro, mas foi 100% real, e toda baseada nesse princípio de parecer mais bobo que o alvo. A história se desenrolou que nem um sonho. Tudo começou com um simples telegrama, que levou os homens mais ricos de São Francisco a conhecerem dois garimpeiros assim, com cara de simplórios, Philip Arnold e John Slack. Eles diziam que tinham achado uma mina de diamantes. A isca foi mordida. Em Nova York, o famoso joalheiro Charles Tiffany, da Tiffany's, confirmou que as pedras eram reais. Para coroar, o maior especialista do país na época, Louis Jennings, validou a mina, prevendo uma fortuna absurda. Em êxtase, os financistas pagaram uma grana preta para os garimpeiros e criaram uma empresa de 10 milhões de dólares. E aí veio a verdade. A mina estava completamente vazia. E é aqui que está a genialidade do golpe, o contraste. De um lado você tinha os garimpeiros, simples, com roupas que não serviam direito, agindo como se tivessem medo de serem passados para trás. Do outro, os financistas, a elite da elite mundial, homens que se achavam os mais espertos do planeta. Essa percepção de superioridade deles foi a arma secreta dos golpistas. 700 mil dólares. Essa foi a quantia, uma fortuna absurda para 1872, que os financistas pagaram aos caipiras. Para eles, parecia um negócio da China. Mal sabiam que estavam pagando por uma ilusão, totalmente convencidos de que estavam enganando dois coitados. Então fica a grande pergunta, né? Como isso foi possível? Como a nata da elite financeira global, gente cínica, experiente, caiu num golpe tão grande, armado por dois simplórios? Olha, a parte logística da fraude era até que simples. Eles compraram umas gemas, espalharam, ou salgaram, como se diz, o terreno e levaram os especialistas lá. Chegaram a usar o dinheiro dos próprios investidores para repetir o processo. Mas o passo crucial não era esse. Foi a atuação. Agir de forma ingênua e desconfiada o tempo todo. Essa foi a verdadeira chave do sucesso. Então, o ponto central é este. O golpe não funcionou por causa das pedras no chão. Funcionou porque Arnold e Slack foram atores brilhantes. Os financistas estavam tão convencidos da própria superioridade que a ideia de serem enganados por aqueles jecas era simplesmente impossível para eles. Eles riam dos garimpeiros pelas costas, sem saber que quem ia rir por último, na verdade, eram eles. Vamos sair um pouco da história para entrar na ciência por trás dela. Por que essa estratégia funciona tão bem? A resposta está numa das nossas emoções mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais frágeis: a vaidade. O filósofo Arthur Schopenhauer já tinha sacado isso perfeitamente. Se apresentar como alguém intelectualmente superior não costuma gerar admiração, não. Gera ressentimento. As pessoas se sentem diminuídas e, mesmo que de forma inconsciente, procuram um jeito de derrubar quem as faz se sentir assim. É uma reação de autodefesa do ego, pura e simples.
Reconhece alguma dessas frases? Todo mundo já ouviu ou até já pensou algo parecido. São as desculpas que o nosso ego cria para se proteger daquela sensação de inferioridade. Entender essas desculpas da vaidade é entender por que a estratégia de fazer o outro se sentir superior é tão devastadoramente eficaz. Mas essa tática de parecer um tolo não se limita a golpes financeiros, não. Ela é uma ferramenta de poder super versátil, usada ao longo da história em todo tipo de contexto, desde a caça até a alta diplomacia. É a arte de usar a máscara certa para cada ocasião. Essa antiga metáfora chinesa é simplesmente perfeita. O tigre, que é o símbolo da força e da arrogância, subestima o porco, que parece uma presa fácil e inofensiva. Ao baixar a guarda, o tigre fica vulnerável. A estratégia é exatamente a mesma: parecer inofensivo para neutralizar um oponente que é mais forte e autoconfiante. Otto von Bismarck, um mestre da estratégia, usou isso com perfeição. Para fazer o Conde Blomme assinar um tratado que era ruim para a Áustria, Bismarck não tentou parecer mais esperto. Pelo contrário, ele jogou cartas de forma imprudente. Agiu como um tolo impulsivo. O Conde Blomme, se sentindo superior, pensou: tô lidando com um idiota agressivo. E aí nem leu o contrato direito. Foi uma armadilha perfeita. Essa tática também é uma ferramenta de sobrevivência para quem tem ambição, mas ainda não está numa posição de poder. Figuras históricas como o futuro imperador Cláudio de Roma ou o rei Luís XIII da França fingiram ser bobos, desinteressados, para não serem vistos como ameaça. Eles sobreviveram, subiram na hierarquia e, quando a hora chegou, surpreenderam todo mundo com a astúcia que tinham escondido por tanto tempo. Mas e isso aqui é muito importante. Essa lei não é absoluta. Tem momentos em que se fingir de bobo é a pior estratégia possível. É preciso ter a sabedoria de saber quando tirar a máscara do porco e vestir a do professor. A escolha da máscara depende totalmente da situação. A máscara do porco serve para fazer o alvo arrogante se sentir superior e baixar a guarda. Já a máscara do professor faz o contrário, projeta uma aura de autoridade para intimidar. Ela é útil, por exemplo, para encobrir uma falha ou quando a credibilidade de alguém é posta em dúvida, como fazia o marchand Joseph Duvin, que intimidava os críticos com sua confiança inabalável para validar obras de arte. No final das contas, tudo se resume a um jogo de aparências. Parecer tolo desarma os arrogantes, mas tem o risco de ser visto como irrelevante. Parecer sábio intimida os inseguros, mas pode gerar ressentimento e desconfiança. A escolha da máscara certa depende inteiramente de quem é o alvo e de qual é a situação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Nessa interação humana tão complexa, nesse jogo de poder e percepção, qual máscara é, no final das contas, a mais poderosa? A do tolo, que ninguém vê chegando, ou a do sábio, que ninguém ousa desafiar? A resposta, talvez, não esteja na máscara em si, mas na habilidade de saber quando usar cada uma delas.